Ele nasceu em 1930, no bairro da Lapa, no coração do Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus pobres. Seu nome verdadeiro era Senor Abravanel. Naquela época, nada indicava que aquele menino franzino, criado em uma casa simples, sem luxo e sem privilégios, se tornaria um dos homens mais ricos e admirados do Brasil. A infância foi curta. Ainda muito jovem, ele perdeu o pai e precisou abandonar os estudos para ajudar a família a sobreviver. O que restava era a rua, e foi na rua que sua história começou a ser escrita. Senhor virou camelô, vendia capas plásticas para documentos no centro do Rio, sob o sol, no barulho da cidade, entre buzinas e multidões apressadas. Ele descobriu algo que mudaria sua vida para sempre: sua própria voz. Enquanto os outros vendedores apenas ofereciam seus produtos, Senhor transformava cada venda em um pequeno espetáculo. Brincava com as pessoas, improvisava frases, fazia piadas, inventava personagens. Ele não vendia apenas objetos, vendia simpatia, atenção e esperança. Sem saber, estava treinando o que mais tarde se tornaria seu maior dom, a capacidade de encantar. A rua foi sua primeira escola, seu primeiro palco. Foi ali que ele aprendeu a ler a alma das pessoas, a entender seus desejos, a falar a sua língua. Ele não era apenas um vendedor. Era um artista da sobrevivência, um psicólogo sem diploma, um comunicador nato que ainda não sabia o tamanho do seu talento. Ele descobriu que a comunicação não era só sobre falar, mas sobre ouvir, sobre se conectar. Um dia, alguém o ouviu e disse que ele deveria trabalhar no rádio. Aquela frase ficou ecoando em sua mente. Ele começou a procurar emissoras, fez testes, foi rejeitado várias vezes. Voltou, insistiu, acreditou quando ninguém mais acreditava. Até que uma pequena rádio lhe deu uma chance. Quando o Senhor falou pela primeira vez no microfone, algo aconteceu. Sua voz não era apenas bonita, ela era próxima, humana, acolhedora. O público sentia que ele era um deles. Foi nesse momento que ele decidiu mudar de nome. Queria algo simples, forte, fácil de lembrar. Nascia ali Silvio Santos, um nome que, sem que ele imaginasse, se tornaria parte da história do Brasil. Do rádio, ele foi para a televisão, mas não se comportava como os outros apresentadores. Ele não falava para o povo, falava com o povo. Não se colocava acima, se colocava ao lado, ria de si mesmo, errava ao bibo. Improvisava, criava jogos, distribuía prêmios. Enquanto outros apresentavam programas, Silvio criava experiências. Ele quebrou as regras da televisão formal da época. Ele trouxe a rua para dentro do estúdio, com toda a sua espontaneidade, seu caos e sua alegria. Os programas dele não eram roteirizados à risca. Eram eventos ao vivo onde tudo podia acontecer. E o público amava isso. Amava a sensação de que aquele homem na tela era real. Era um amigo de domingo. Com visão rara, percebeu que podia ir além da fama. Criou o baú da felicidade, um sistema de carnês populares que permitia às pessoas mais simples sonharem com produtos que jamais conseguiriam pagar à vista. O pobre podia pagar aos poucos. O sonho cabia no bolso. Milhões de brasileiros aderiram. Silvio ficou milionário, mas não se acomodou. Em um país onde ninguém acreditava que um apresentador pudesse virar dono de emissora, ele ousou mais uma vez. O baú não era apenas um negócio, era uma ideia poderosa. Era a democratização do consumo, a materialização da esperança. Ele entendeu que para a maioria dos brasileiros, o sonho não era algo abstrato. O sonho era uma geladeira nova, uma televisão colorida, um conjunto de panelas. E ele deu a chave para realizar esses sonhos. Quando anunciou que criaria seu próprio canal de televisão, riram dele. Disseram que era loucura, que não duraria, que iria falir. Mas em 1981, nasceu o SBT. No começo era tudo improvisado. Câmeras antigas, cenários simples, poucos recursos. O que não faltava era alma. O público se via naquela televisão. O SBT cresceu, virou rede nacional, conquistou o Brasil inteiro. Ele não construiu uma emissora com base em planilhas e pesquisas de mercado, mas com base na intuição e no profundo conhecimento que tinha do seu público. Ele sabia o que o povo queria assistir, porque ele era o povo. O SBT se tornou a casa da família brasileira, com novelas mexicanas,
programas de auditório e desenhos animados que marcaram gerações. O camelô havia se tornado dono de um império. Emissora, banco, empresas de capitalização, cosméticos, hotéis, patrimônio bilionário. Tudo construído com trabalho, persistência e uma compreensão profunda do ser humano. Mesmo assim, Silvio nunca perdeu a simplicidade. Não ostentava luxo, usava ternos antigos, comia em bandejas simples, evitava excessos. Sua maior riqueza não estava nos cofres, mas na memória afetiva de milhões de brasileiros. Ele continuou sendo o senhor Abravanel por trás do Silvio Santos, o homem que sabia o valor de cada centavo porque já tinha vivido com muito pouco. Ele poderia ter se mudado para uma mansão em outro país, mas escolheu continuar perto do seu público, gravando seus programas, interagindo com suas colegas de trabalho e rindo das piadas mais simples. Silvio Santos não ficou famoso apenas por ser rico. Ficou famoso por ser humano, por errar ao vivo, por rir de si mesmo, por tratar o público como família. Ele provou que não é preciso nascer em berço de ouro para fazer história. Provou que a verdadeira herança não é dinheiro, é exemplo de camelô a bilionário, de menino pobre a símbolo nacional. Ele não construiu apenas um império empresarial, construiu um legado emocional que atravessa gerações. Ele se tornou o domingo de milhões de pessoas. O aviãozinho de dinheiro, o quem quer dinheiro, o Maoe, o riso inconfundível. Tudo isso se tornou parte da cultura popular brasileira. Ele não era apenas um apresentador. Era um parente distante que visitava nossa casa todo fim de semana e deixou uma lição que ecoa até hoje como se ainda estivesse diante das câmeras sorrindo para o Brasil inteiro. Quem acredita em si mesmo, quem trabalha com alegria e não desiste diante das quedas, pode transformar até o destino mais simples em uma história eterna. A jornada de Silvio Santos é um lembrete poderoso de que o talento pode estar em qualquer lugar e que a persistência, a criatividade e, acima de tudo, a capacidade de se conectar com as pessoas são as ferramentas mais poderosas para construir não apenas uma fortuna, mas uma lenda. Sua vida é a prova de que a voz de um camelô, no centro do Rio, pode sim ecoar por um país inteiro e continuar inspirando sonhos por muitas e muitas décadas. Gostou de conhecer mais sobre essa lenda da nossa televisão? A história de Silvio Santos é realmente inspiradora e mostra o poder da perseverança. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe aqui nos comentários qual parte da trajetória do Silvio mais te marcou. Muito obrigado por assistir e até a próxima.